Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, vou dar aula de História para vocês e nós vamos começar com o PET, Plano de Estudo Tutorado em História, tá certo? Então nós vamos começar aqui com a semana 1, eu vou explicar para vocês, essa semana para que vocês façam as atividades. Na verdade, essa semana 1 é uma recapitulação do que vocês viram durante o nono ano. Então, fala aqui da proclamação da República, a derrubada do governo da monarquia de Dom Pedro II e a tomada do poder pelos militares, caracterizando a primeira fase aí do que a gente conhece como República Velha, que é a República da Espada, certo? E esse período vai de 1889 a 1894, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República, e o Marechal Floriano Peixoto, certo? Segundo presidente do Brasil. Depois do ano de 1894 a 1930, nós temos a República Oligárquica, tá? Já com presidentes não militares, tá certo? Então, um primeiro cenário dominado pelos militares e um segundo cenário dominado pelas oligarquias. Mas o que caracteriza essa República Velha, na verdade, é a união dessas duas forças, das oligarquias com as forças militares, tá bom? Nesse cenário aqui, a gente percebe também uma não participação popular, ou seja, mais uma vez, a população é deixada à margem dos acontecimentos, tudo feito de uma forma a excluir a população, tá certo? Então, a gente vai aqui olhar esse recapitulando, aqui fala, nessa semana você vai retomar conceitos referentes ao surgimento do regime republicano no Brasil e no que tange a situação social daquele período, suas implicações para o cenário político daquele momento e agora. Então, esse recapitulando aqui mostra aí a proclamação da República feita sem participação popular, como eu disse para vocês, caracterizada pela deposição de um governo constitucional que era a monarquia na figura de Dom Pedro II, do imperador Dom Pedro II. A República Velha, ela é chamada de Primeira República, certo? Pelos historiadores, e ela é dividida em República da Espada e República Oligárquica, como eu disse para vocês, tá? Durante o período da República Velha, houveram 13 presidentes e outros 2 que não puderam assumir a presidência, e esses presidentes, eles eram representantes da oligarquia, da elite agrária brasileira, que é essa oligarquia. Eu tô falando a palavra oligarquia, mas eu não defini para vocês o que é oligarquia. Oligarquia é poucos, o governo na mão de poucos. E esses poucos fazem parte dessa elite, essa elite agrária, certo? Os grandes cafeicultores aqui do período e grandes fazendeiros também é que vão dominar esse cenário, tá? E vão se manter nessa estrutura de poder graças a fatores, como, por exemplo, o clientelismo, que é essa troca de favores, a política dos governadores, que está dentro dessa prática aí do toma lá, dá cá, certo? Então, olha lá, o mandonismo, clientelismo e coronelismo são características desse período. O que é o mandonismo? São grandes proprietários de terra que controlam a população local, sob ameaça, inclusive. Essas pessoas, o voto era aberto, as pessoas sabiam em quem votava, chamado voto de cabresto, Então, eles muitas vezes iam votar acompanhados de jagunços, que eram as milícias locais, eram aqueles guarda-costas dos grandes proprietários. Você vai votar em quem eu quero. E colocava no poder aquele político X que ele queria e
Em troca, esse político beneficiava aquela região em que esse coronel mandava. Esse coronelismo, né, que eu acabei de falar para vocês, esse mandonismo, ele está juntamente aí associado com o coronelismo, certo? Que a população votava em candidatos determinados pelos grandes proprietários. E o clientelismo era essas trocas de favores entre os políticos, né? Você faz uma coisa, eu te dou outra. É o que a gente conhece como toma lá, dá cá, certo? E essa política dos governadores era justamente uma prática dentro do clientelismo, que os governadores eles não se opunham a nada que o presidente fizesse, né? Deixava o presidente como se ele tivesse autonomia para fazer tudo e em troca desse apoio, né, os governadores eles ganhavam verbas, né, era direcionado dinheiro, né, para eles, tudo dentro dessa política aí. Eles se beneficiavam com muitas verbas vindas da esfera federal, tá certo? A política do café com leite também, ela está presente dentro da República Oligárquica, né? Aí após o final da República da Espada, ocorre aí essa política do café com leite, que é a sucessão entre Minas Gerais e São Paulo, dentro aí das eleições, né? Ora político de Minas Gerais, ora político de São Paulo, que vai fazer parte aí do cenário da política nacional, né, dentro daí do exercício da presidência. Era um indicado por Minas ou indicado por São Paulo. Aí havia essa sucessão, tá certo? Então, tudo isso a gente vai ver aqui, né? Eu vou abrir uma outra página para a gente ver alguns outros tópicos, né? Aqui tem um resumo que eu acabei de falar para vocês, né, do mandonismo, da República Velha, né? Esse avanço industrial que o Brasil experimentou, né, e que resulta no nascimento aí do movimento operário no país, tá certo? E uma desigualdade social extremamente grande por conta aí dessa política corrupta, né, que não olhava aí para fazer benefícios para a população, né? A população aí, se hoje a gente pensa que há uma desigualdade grande, aquela época era muito, muito, muito pior, tá certo? Porque a corrupção ela andava solta a olhos vistos, né? E não se podia fazer praticamente nada, né? As pessoas não se levantavam contra isso porque ocorriam revoltas em várias partes do país. Só que essas revoltas elas eram sufocadas com extrema violência, tá? Dentro aí dessas, onde pipocava, né, essas revoltas devido à desigualdade, à corrupção, então havia um sufocamento muito grande e violento em cima dessas revoltas, tá? Então aqui o contexto histórico, né, que se inicia com a proclamação da República em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca derrubou, juntamente, né, com militares, o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial, certo? Houve a proclamação aí por um vereador do Rio de Janeiro, da República, e o Deodoro foi escolhido como presidente provisório, né? Só que em 1891, 2 anos depois que ele estava como presidente aí provisório, ele foi eleito presidente do Brasil por um mandato de 4 anos. Acontece, gente, que nesse período aí de 2 anos, né, de 1889 até 1891, houve até uma promessa de uma consulta popular, para ver se a população realmente queria aquele regime e tudo, e isso foi ser realizado mais de 100 anos depois. Apenas em 1993, houve um plebiscito em que a população foi chamada
para definir qual regime que queria, né? Se a monarquia voltasse, se um regime parlamentarista ou se o regime presidencialista continuava, né? Então a população brasileira lá em 1993 decidiu que o regime presidencialista continuaria, né? Como continua até hoje. Mas houve um atraso aí de mais de 100 anos, né? De consulta popular. Então, nesse período aí de governo provisório, não houve essa consulta popular e acabaram fazendo eleições em 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca ganha, só que ele renuncia ao cargo e o Marechal Floriano é que vai, né, que vai tomar posse e fica no poder até 1894. Esse período aí de governo dos militares, dos dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, é conhecido como República da Espada, tá? Então aqui a gente vê os 13 presidentes, né, da República de 89 a 1930, o Deodoro da Fonseca, né, presidente provisório, depois eleito, só que ele fica poucos meses, renuncia, aí quem toma posse é Floriano Peixoto. Em 1894 já assume um civil, né, Prudente de Moraes, e todos esses que vêm depois são todos presidentes civis, né, não ligados aí à patente militar, só que são da elite agrária, da oligarquia, tá certo? Aqui, dois presidentes que não assumiram, que foram eleitos e não assumiram, foi Rodrigues Alves no segundo mandato e Júlio Prestes também para o segundo, e Júlio Prestes, né? O Rodrigues ele foi eleito em 1918 para um segundo mandato, porém ele não assumiu porque ele morreu por conta da gripe espanhola, o surto de gripe espanhola que teve há 102 anos atrás, né? Então, quem assumiu foi o vice, né? Até para que uma nova eleição fosse marcada. E Epitácio Pessoa foi eleito, certo? Que é essa aqui, olha lá, 1919. E o Júlio Prestes, ele foi impedido de assumir a presidência por conta que houve a deposição de Washington Luiz em 1930 e a Revolução de 30, lá com o Getúlio Vargas, certo? A implantação do Estado Novo, ok? Bom, aqui mais as características que eu falei para vocês, né? Que essas características aqui são os principais tópicos que vocês têm que lembrar dentro dessa República Velha: mandonismo, coronelismo e clientelismo. Tudo isso daqui nos auxilia a entender a estrutura de poder no Brasil ainda hoje, tá certo? Nos auxilia a entender a estrutura de poder no Brasil, tá? Aqui a política dos governadores, como a gente viu, né? Que era ali aquela política do toma lá da cá, né? Que dava o governo federal dava seu apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado, e em troca eles tinham o dever de eleger os deputados e orientá-los para as pautas do executivo e legislativo, ou seja, de votar sempre a favor do que o executivo estava em mente, né? Então, era para manter tudo isso, o coronel era uma figura essencial, certo? Porque através do voto de cabresto, dentro da situação lá do mandonismo, ele fazia com que as pessoas sob seu domínio, né, população rural principalmente, colocasse ali no poder deputados e o governador que ele quisesse, tá certo? Então havia intimidação, né, manipulação eleitoral, inclusive fraudes, né? Isso era muito, muito sério. Muito, muito recorrente também, tá certo?
Aqui também a política do café com leite, né, que havia esse revezamento entre a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais, como eu disse anteriormente para vocês. E aqui houve um desenvolvimento industrial assim pequeno, mas houve, né? O primeiro surto industrial ocorreu lá dentro do Segundo Império, né? Já na época do Pedro II. E aqui ocorre outro desenvolvimento industrial aqui na República Velha, né? E com isso vem também o movimento operário, principalmente aí no finalzinho da década de 1910, né? E com isso vem aí muita questão dos direitos sociais, né? Então, os direitos eram muito desrespeitados, né? Não existia essa questão que a gente tem hoje, né, de dentro da Constituição saber de nossos direitos e deveres também como cidadãos. Isso não tinha, gente. A Constituição ela não era feita para o povo, né? Tanto é que a primeira Constituição que a gente vê popular é essa última que a gente tem aí, a Constituição que inclui todas as pessoas mesmo, né? Então havia uma desigualdade muito grande, né? E a luta de muitas pessoas, o movimento operário, né? O movimento feminista. Então são vários movimentos aí, né? Dentro, o movimento negro, inclusive, dentro aí dessa situação, no período da Primeira República. Só que essa questão social aí vira caso de polícia. Por quê? Como eu disse anteriormente, elas eram sufocadas com extrema violência. Então tem algumas revoltas aqui que ocorrem, né, durante esse período. A Guerra de Canudos, a Revolta Armada, a Revolta da Vacina, Chibata, do Contestado, do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 24, a Coluna Prestes e várias outras não mencionadas aqui, pequenos movimentos que também eram sufocados aí no porrete, né, por assim dizer, tá bom? Eu quero voltar aqui no PET com vocês, porque eu quero que vocês resolvam essas 3 atividades aqui da semana 1 e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Um abraço para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.